Um dia eu entrei no Discord pra poder ficar conversando com os amigos. Vocês sabiam que em termos de cruzamento entre humanos e Pokémon... Qual foi eu? É literalmente meio dia. E nessa call eu fiquei horas jogando num servidor privado de Clube Penguin. Eu sei lá, cara, eu tava entediado. E entre todos os minigames do Clube Penguin, surf, aquaberg, mochila já, gelo fino, breakdance, nenhum deles conseguia me divertir mais do que o Desafio Ninja, o jogo de cartas do Clube Penguin. E depois de muito tempo jogando isso, quase umas 10 horas, eu percebi o quão divertido e o quão simples era esse jogo. E foi aí que eu notei que Clube Penguin inventou um jogo que poderia facilmente ser o melhor jogo de cartas do mundo. E é por isso que eu tô aqui. Bora pro vídeo. Em uma montanha ao norte do mapa do jogo, tinha um dojo, onde um pinguim chamado Sensei ensinava os pinguins da ilha a jogar o Desafio Ninja, um jogo de cartas baseado nos 3 elementos: fogo, água e neve. O jogo funcionava como pedra, papel e tesoura. Se você jogasse o elemento mais forte que o oponente, a sua carta ganhava e ficava ali no cantinho. Se o elemento fosse igual, a carta com um número maior que venceria. E ficaria guardadinha ali no cantinho. Para você vencer o duelo, você precisa juntar 3 cartas do mesmo elemento ou uma carta de cada elemento de cores diferentes. Também tinham as Power Cards, que são cartas que têm efeitos especiais. Elas podem destruir a carta do oponente, bloquear a carta do oponente, virar o negócio de cabeça para baixo. Vencendo os duelos, você avançava de faixa até você chegar na faixa preta para poder enfrentar o Sensei e se tornar um ninja. E nem pense em enfrentar o Sensei antes da faixa preta. Aquele cara foi feito pra comer na porrada todo mundo que não fosse a faixa preta. Não importa o quão cagado você seja, você não pode vencer. Tem a faixa preta, depois é bem tranquilo vencer. Se tornando um ninja, você poderia enfrentar novos modos de jogo baseado nos 3 elementos. No de fogo, você ficava num tabuleiro redondo, que você podia ir pra esquerda ou pra direita, dependendo do número que você tirasse no... Era pra isso ser um dado? Pera... tá bom, né? Não foi eu que fiz. Se você caísse numa casa de elemento, ia começar uma batalha desse elemento, onde só poderia ser jogada cartas desse elemento, e a de número maior venceria. Se você não tivesse esse elemento... Se você caísse nessa casa dos 3 elementos, seria a mesma coisa, só que você que ia poder escolher qual elemento. Se caísse nessa casa das cartinhas, ia ser um duelo ninja normal. Cada jogador tem 6 pontos de vida, a cada derrota perde 1 ponto de vida. Ganhava o último que ficasse de pé. No de água é bem mais rápido e requer muita atenção e reflexo. Você ficava em um tabuleiro em constante movimento, na beira de uma cachoeira, e você tinha que correr para poder tocar o gongo e derrubar seus adversários. No seu caminho tem várias casas que cada uma tem um dos 3 elementos, e você precisa jogar uma carta sua contra esses elementos na sua frente para você poder avançar. Só que as suas cartas, elas ficavam numa esteira em constante movimento, que você tinha que ser rápido bastante para clicar na carta e depois clicar na casa para poder avançar. Era um caos. Sem falar que pra só rodar esse jogo nos computadores da época já era uma batalha. E por fim, o Desafio Ninja da Neve. Aqui você vai pegar tudo que você aprendeu nos últimos minutos de vídeo sobre as cartas e os elementos e vai jogar no lixo. Nada disso importa mais. O jogo agora é um RPG que você escolhe entre os 3 elementos pra representar e pra lutar contra bonecos de neve. Escolaf surtou e quer destruir tudo, tá ligado? A única função que as cartas têm nesse modo são de ataques especiais para fazer junto dos seus aliados. A ideia até era bacana. Se não demorasse uma eternidade pra achar outros jogadores pra jogar, e se fosse tão difícil ter uma partida. Desafio Ninja, no geral, era se não o maior minigame do Clube Penguin, tendo eventos dedicados só pra ele. Era incrível. E não sou só eu falando, olha o que esses outros VTubers acham disso. O que você acha sobre o jogo Desafio Ninja do Clube Penguin? Desafio Ninja do Clube Penguin? Irado, insano, amasso todos. Eu não sei o que é o Desafio Ninja do Clube Penguin. Você tá em live? Eu acho maravilhoso. Acho mais ou menos, mas acho massa ao mesmo tempo. Eu acho que eu não lembro qual é esse. Eu nunca joguei Clube Penguin. Pô, eu nunca joguei Clube Penguin. Se eu te falar que eu nunca joguei Clube Penguin, você vai me matar. Eu nunca joguei Clube Penguin. Como eu dizia, Desafio Ninja é um jogo incrível, mas fora do Clube Penguin, meio que ele não existia. Até tinham cartas físicas e tal, mas eu nunca vi nenhum dos meus amigos jogando isso. Talvez porque eu não tinha amigo, mas o principal motivo pra isso é que as cartas físicas não foram feitas com essa intenção. Elas foram feitas pra arrancar dinheiro de criança, para as crianças irem no Clube Penguin e colocar o códigozinho pra poder desbloquear as cartas. Ou o quê? Você acha que a Disney ia querer competir contra jogos de cartas como Yu-Gi-Oh!, Magic, Pokémon e... Mas mesmo assim, não dá pra negar que esse jogo de cartas de pinguins usando os elementos Taca a mãe pra ver se tem o potencial pra ser o melhor jogo de cartas do mundo. E agora,
Eu vou te falar o porquê. Se você for pesquisar no Google agora pelo jogo de cartas mais jogado do mundo, você vai encontrar Magic the Gathering. Magic? Pera, sério? Tá bom. Aceitável. Dando uma pesquisada rápida, Magic the Gathering é um jogo de cartas que envolve você trazer cartas fortes, usar magias e encantamentos pra comer o seu adversário na porrada. Que eu não vou negar, é muito divertido fazer isso. Mas esses jogos de carta têm um problema muito grande. Aqui, olha essa carta, por exemplo. Você consegue me dizer qual que é o problema? Exatamente! É a muralha de texto que tem no meio da carta. As regras em jogos de cartas como esse ficaram tão extensas, tão avançadas e tão complicadas que qualquer pessoa fica com preguiça de aprender a jogar. A pessoa quer um jogo de cartas pra se divertir e não pra recitar um poema a cada jogada. E se você parar pra pensar bem, o jogo de cartas que tá presente em quase todos os lugares, aquele que transcende gerações, que todo mundo entende, todo mundo joga, todo mundo ama, é o famoso Uno. Uno tá em todo lugar, seja na escola, em salão de jogos, sala do seu psicólogo, sempre tem Uno e todo mundo sempre topa jogar Uno, porque é simples de entender, é dinâmico, dá pra perder a amizade, mesmo sendo um jogo simples, e essa é a ideia que eu quero chegar. O Desafio Ninja consegue ser uma mistura desses dois estilos de jogo, ele é simples, ele é dinâmico, ele é fácil de se jogar, e dá pra comer seu adversário na porrada. E com essa simplicidade que o Desafio Ninja tem, a gente entra no próximo argumento. Diferente de outros jogos de carta, Desafio Ninja não tem uma carta mega pelona ou um conjunto de cartas mega pelonas. Em Yu-Gi-Oh, por exemplo, eu cansei de ver pessoas vencendo o duelo no primeiro turno do jogo. O cara não conseguia nem respirar e pum! Não tem graça isso. Não é divertido. Cadê a diversão? Cadê a tensão? E dando uma pesquisada rápida, isso também tem em Magic the Gathering. O único que se salva aqui, eu acho que é Pokémon. Eu acho, né? Deixa eu pesquisar. Não, Pokémon também tem. Vida diga. Mas o Desafio Ninja não. Não existe combo de carta no Desafio Ninja pra você deitar o seu oponente com um só soco. É um jogo baseado em pedra, papel e tesoura, pelo amor de Deus. Todas as cartas desse jogo e todas as combinações de cartas desse jogo podem ser vencidas. A estratégia pra vitória no Desafio Ninja é muito menos sobre ter as melhores cartas e muito mais sobre você ler o seu adversário. Sobre você tentar adivinhar que carta que ele vai jogar e contra-atacar. Essa é a magia do jogo. É isso que faz Desafio Ninja ser um jogo tão legal e tão divertido de se jogar. Mas tá, ok. Desafio Ninja é um jogo muito legal. Vocês já entenderam isso. Mas agora, por que caralhos alguém compraria isso? Ok, eu vou ser bem sincero com vocês agora. Eu não faço a menor ideia do que falar aqui. Pra vocês terem noção, eu escrevi e reescrevi essa parte do roteiro umas 90 vezes, no mínimo. Então eu decidi redirecionar a pergunta pra vocês. O que vocês acham disso? Como vocês acham que Desafio Ninja sobreviveria no mundo capitalista de hoje? Deixa aí nos comentários, eu vou adorar ler cada um deles. E se você curtiu o vídeo, não esquece de deixar o like aí, ajuda demais. E se você quer mais vídeo como esse, ou tá a fim de me conhecer ao vivo e participar das minhas lives aqui no YouTube, se inscreve e ativa o sininho. É de grátis. Mas é isso. Obrigado a todos por assistirem o meu surto da madrugada. Tchau. Pedra, papel, tesoura. Só que pior.